Olá, me chamo Andriane Monteiro Vieira e sou bolsista do PID Construção de Conhecimentos Clínicos sobre o uso do tabaco no campo da fonoaudiologia, com base em estudos de evidência. Fazem parte do PID também a Rasna Rodrigues Vasques e as professoras Rafaela Soares Heck, Deise Cristina Golo Marques Vidor e a Márcia Angélica Peter Mas. Primeiramente, algumas informações importantes. O tabagismo ele causa cerca de 8 milhões de mortes por ano e possui cerca de 7 mil substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas vão agir de diferentes formas, trazendo muitos malefícios para os fumantes. Então, no campo de intersecção da fonoaudiologia e da odontologia, o cigarro ele vai causar uma série de malefícios, como disfunções vocais, alterações da motricidade orofacial, disfunções auditivas, perdas dentárias, gengivites, o câncer de boca e entre outros malefícios. Então, nosso PID acha muito importante que profissionais da saúde estejam atentos para o hábito tabágico, para todos os malefícios que ele pode causar, para no fim a gente conhecer estratégias para conseguir confrontá-lo e saber resolver, né, quando nos depararmos com pacientes fumantes. A nossa proposta, então, como PID, é aprimorar o ensino da graduação da fonoaudiologia, relacionando o tabagismo com as diversas disciplinas do curso, nas áreas de voz, audiologia, linguagem, motricidade orofacial, ortodontia e saúde coletiva. Isso tudo por meio da implementação de metodologias ativas, baseada em evidências, né? Nós vamos conseguir implementar o tema tabagismo, né, nas disciplinas. Bom, a nossa metodologia. Primeiramente, nós realizamos uma revisão bibliográfica sobre o assunto e as disciplinas. Então, nós temos uma lista de disciplinas e cada uma dessas disciplinas é feita uma revisão, uma coleta de informações sobre como o tabagismo vai influenciar nas áreas da fonoaudiologia. Depois de coletar, então, dados, a gente realiza reuniões com os professores regentes da disciplina, que vão nos pontuar o que eles acham importante acrescentar ou retirar e se a aula está adequada para a disciplina. Após isso, então, nosso PID vai confeccionar os materiais pedagógicos específicos para cada uma das disciplinas e também vai separar, né, selecionar artigos científicos que sejam relevantes para o tema da aula. Além, então, dos slides da aula, né, da apresentação e dos artigos selecionados, também são confeccionados questionários. Esse questionário ele possui 3 partes, sendo que a única parte que se diferencia entre eles é a parte 2. Então, a parte 1, ela vai ser em relação às impressões sobre a aula. Então, ali a gente vai perguntar o que ele achou da aula, o que o aluno achou da aula, feedback, sugestões. A parte 2 vão ser questões sobre o conteúdo exposto. Então, a partir da aula que a gente vai dar de forma assíncrona ou síncrona, vão ser criadas questões sobre o conteúdo exposto para saber se o aluno entendeu e compreendeu a matéria dada. E a parte 3 do questionário são questões relacionadas ao artigo escolhido. Então, cada aluno vai poder escolher entre os artigos disponibilizados um artigo que tiver melhor preferência para responder às perguntas da parte 3 do questionário. Bom, em relação aos nossos resultados no ano de 2020, o nosso PID entrou em 6 disciplinas, sendo ela ortodontia aplicada à fonoaudiologia, audiologia 1 e 2, laringologia e voz, políticas públicas em saúde e fundamentos de motricidade orofacial. Nós obtivemos 108 respostas nos questionários ao total. Bom, em relação aos resultados do questionário, na primeira parte, que são as impressões sobre a aula, nós obtivemos resultados bem positivos, onde 100% dos alunos afirmaram que acharam as informações apresentadas, expandiram seu conhecimento sobre o malefício do cigarro
e que acham importante os estudantes da fonoaudiologia terem conhecimento sobre o assunto. Em relação ao interesse sobre os efeitos do cigarro, 98% dos alunos afirmaram que sim, acham interessante saber sobre os efeitos do cigarro. Já em relação à pergunta, você gostaria de fazer alguma crítica construtiva ou alguma observação sobre a aula? Foi respondido pela maioria dos alunos que a aula estava clara, bem explicada e de fácil entendimento, e foi sugerido, então, que as aulas que foram de forma assíncrona fossem em formato de vídeo, né? Uma sugestão que nós iremos projetar para o próximo ano. Em relação à parte 2 do questionário, que são as questões em relação ao conteúdo exposto, as perguntas em relação ao conteúdo exposto, elas obtiveram respostas que mostram que os alunos sim compreenderam o material apresentado, né, e absorveram as informações importantes trazidas durante a aula. Em relação à parte 3, as questões sobre o artigo escolhido, o nosso PID evidenciou que a gente conseguiu proporcionar um aprofundamento sobre o conteúdo, na medida que os alunos leram os artigos escolhidos, né, e responderam as questões referentes a eles. Então, através da metodologia baseada em evidência, as perguntas promoveram uma análise crítica a respeito do assunto do tabagismo com a área de cada uma das disciplinas. Aqui, então, eu trouxe um exemplo das aulas, né? A aula em relação do tabagismo e a motricidade orofacial, alterações na audição decorrentes do tabagismo, alterações vocais decorrentes do tabagismo, as alterações orais decorrentes do tabagismo e políticas públicas em saúde no enfrentamento ao tabagismo. Então, como conclusão, o nosso PID cumpre seu papel de inovação do currículo do curso de fonoaudiologia ao abordar um tema de extrema relevância clínica que é o tabagismo, que causa muitas mortes e que nem sempre é evidenciado nas diferentes disciplinas, e também ao utilizar sua atuação uma metodologia ativa que vai proporcionar atualização e reflexão dos alunos sobre as questões fonoaudiológicas a partir de evidências científicas da área. Essas são as referências. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. O nosso PID é vinculado com o projeto de extensão Tabagismo. Então, se vocês quiserem acompanhar as nossas redes sociais, esse é o nosso Instagram, o nosso Facebook, e também para contato a gente tem um e-mail. A palavra-chave desse vídeo é mobilidade, e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação.